Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Naquele tempo, Jesus voltou para casa com os seus discípulos e de novo se reuniu tanta gente que eles nem sequer podiam comer. Quando souberam disso, os parentes de Jesus saíram para agarrá-lo, porque diziam que ele estava fora de si. Os mestres da lei que tinham vindo de Jerusalém diziam que ele estava possuído por Belzebu e que pelo príncipe dos demônios ele expulsava os demônios. Então Jesus os chamou e falou-lhes em parábolas. Como é que Satanás pode expulsar Satanás? Se um reino se divide contra si mesmo, ele não poderá manter-se. Se uma família se divide contra si mesma, ela não poderá manter-se. Assim, se Satanás se levanta contra si mesmo e se divide, não poderá sobreviver, mas será destruído. Ninguém pode entrar na casa de um homem forte para roubar seus bens sem antes o amarrar. Só depois poderá saquear a sua casa. Em verdade vos digo, tudo será perdoado ao homem, todos os pecados, como qualquer blasfêmia que tiver dito, mas quem blasfemar contra o Espírito Santo nunca será perdoado, mas será culpado de um pecado eterno. Jesus falou isso porque diziam, ele está possuído por um espírito mau. Nisso chegaram sua mãe e seus irmãos. Eles ficaram do lado de fora e mandaram chamá-lo. Havia uma multidão sentada ao redor dele. Então lhe disseram, tua mãe e teus irmãos estão lá fora à tua procura. Ele respondeu, quem é minha mãe? E quem são meus irmãos? E olhando para os que estavam sentados ao seu redor, disse, aqui estão minha mãe e meus irmãos. Quem faz a vontade de Deus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus amados, vamos pedir o Espírito de Deus? Os meninos vão cantar para a gente e a gente canta junto, todo mundo cantando, pedindo o Espírito Santo. A nós descei divina luz, a nós descei divina luz, em nossas almas acender o amor de Jesus, em nossas almas acender o amor de Jesus. Mais uma vezinha, a igreja cantando, a nós descei divina luz. A nós descei. Canta, igreja. Isso, a igreja canta. Bonito, clamando com força, vem. Canta, igreja do Senhor. Pedindo em nossas almas, vem. Espírito Santo, luz divina, iluminai-nos. Podemos sentar, meus irmãos amados. Gente santa de Deus, então na alegria desse mês de junho, né, que é o mês dos Sagrados Corações, lembrando, né, eu sempre gosto de lembrar
No ano nós temos esses 3 meses que começam com a letra J do nome de Jesus: janeiro, junho e julho. E os 3 meses, por coincidência, janeiro, junho e julho, tem devoção diretamente relacionada a Jesus. Janeiro é o mês do Santíssimo Nome de Jesus, junho é o mês do Sagrado Coração de Jesus e julho o mês do Preciosíssimo Sangue de Jesus. Então estamos no mês de junho do Sagrado Coração de Jesus. Mas a liturgia de hoje, meus irmãos queridos, traz para a gente esse dilema, né, entre aquelas pessoas que fazem a vontade de Deus e aquelas que fazem aquilo que não é vontade de Deus, ou que não fazem a vontade de Deus. Assim é que na primeira leitura do livro do Gênesis, bem no comecinho lá da história da criação, depois que Deus criou o homem e a mulher, disponibiliza tudo, né? Deus cria o homem e a mulher e coloca o homem e a mulher para viverem no paraíso, onde Ele gostaria que nós vivêssemos até hoje no paraíso. O plano de Deus é que nós vivêssemos no paraíso. Deixa tudo à disposição do homem, todas as árvores, todas as frutas. Imagina, mesmo que nós vivêssemos e vivêssemos mais anos e mais anos, nunca conheceríamos tudo. A própria ciência ainda não conhece todas as árvores e frutos que existem. De vez em quando aparece uma frutinha nova por aí, né? O homem tinha tudo à sua disposição. Aí Deus disse: tudo ao teu dispor, só não te aproxima da árvore da vida. Uma árvorezinha ele não podia chegar. Foi justamente nessa que ele não podia, tendo todo o restante a seu dispor, tudo ao seu dispor, aquela única, que era um pontinho no meio de tudo que ele podia desfrutar, era uma coisinha de nada, mas ele vai justamente naquela. E daí vem as consequências desse ato, né? Deus, e aí é muito interessante a gente pensar assim, que Deus é onipotente, é onisciente, é onipresente. Então Deus está presente em todas as coisas e é onisciente, sabedor de todas as coisas. Então Deus sabe o que está acontecendo. Mas percebam a pedagogia de Deus. Ele faz de conta que não sabe. E daí ele começa a procurar por Adão. Adão, Adão, onde estás? E o Adão responde: Senhor, eu ouvi a tua voz no jardim, mas eu fiquei com medo, porque eu estava nu e me escondi. Aí Deus pergunta para Adão: quem é que te disse que tu estavas nu? Porque Deus tinha pedido para ele não comer daquela fruta, né, que ia revelar para ele que ele estava nu, quer dizer, pecador diante de Deus. Deus sabe. E aí Adão poderia ter dito: Senhor, perdão, eu errei, eu acabei cedendo à tentação, me perdoa. Mas ao invés disso, Adão faz o quê? Coloca a culpa no outro, diz: olha, foi a mulher. Ele diz assim: foi a mulher que tu me deste por companheira, ela que me deu do fruto da árvore e eu comi. Ao invés dele ter assumido, ele passou a culpa para o outro. Deus vai na mulher e pergunta: por que fizeste isso? E a mulher diz: a serpente me enganou e eu comi. Então Deus vai na serpente, né? E diz: porque fizeste isso, serás maldita, rastejarás sobre o teu ventre, comerás pó por toda a vida, porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a dela. Veja, meus amados, são as consequências do nosso pecado, da nossa desobediência. A gente desobedece a Deus e daí a gente se esconde de Deus. A gente começa a fazer coisas erradas e daí a gente se esconde, já não vai mais na missa, já não comunga mais, já não lê mais a Bíblia, já tem vergonha de cantar uma musiquinha de Deus, né? A gente faz coisas erradas e vai se escondendo de Deus, como fez Adão. Deus dá para a gente a oportunidade de a gente experimentar da sua misericórdia. Basta que a gente reconheça o nosso erro: Senhor, errei, me perdoa. Mas ao invés disso, o que a gente às vezes faz? Coloca a culpa no outro. Foi o outro que me enganou, foi o outro que me seduziu, foi o outro que armou para mim, né? Muitas vezes, meus amados, nós somos
igualzinho Adão, igualzinho Eva, nós temos tudo ao nosso dispor. Temos muitas vezes uma família linda que nos ama, que a gente ama, temos filhos maravilhosos, temos o bom trabalho, temos mais do que precisávamos para sermos muito felizes. Mas aí a gente dá uma olhadinha para a grama do vizinho e a gente acha que a grama do vizinho é melhor que a nossa. Muitas vezes a gente não percebe tudo aquilo. Adão não percebeu que ele podia usufruir de todo o paraíso, mas ele se deixou enganar e comer daquilo que era a única coisa que ele não podia. Ele tinha o paraíso a dispor dele, ele tinha tudo de sobra para ser feliz. Quando a gente vê, por exemplo, vou chutar o exemplo para cima, né, mas ele vale para todos, mas chutando para cima, a gente vê, por exemplo, esses homens públicos que ganham milhões por ano, que ganham salários milionários todos os meses, com ajuda de custo em todo, mas eles vão lá e eles já têm mais do que precisam, né? Mas vão lá e querem um pouquinho mais. E aí a gente começa a se esconder e desviar. Quando Deus faz de conta que não sabe o que está acontecendo, na verdade o que Ele está fazendo é dar oportunidade para o homem, para que o homem se coloque diante de Deus e diga: Senhor, errei, me perdoa. Mas aí é uma outra consequência do erro que muitas vezes nós imitamos também, que é de ficar empurrando para o outro. Foi o outro que me enganou, foi o outro que mentiu, foi o outro que me levou a pecar. Quando a gente tem dentro de nós o Espírito de Deus que nos dá autodomínio para que a gente, mesmo que esteja sendo pressionado, mas a gente tem a liberdade. Nós temos uma coisa que chama livre-arbítrio para dizer: não quero ir por esse caminho. Vai, tu queres ir? Não te aconselho, mas se tu quer ir, mas não me leva junto não, eu não vou, eu não preciso disso, né? Muito interessante, meus amados, porque também Deus, quando fala para a serpente que ela vai rastejar sobre o seu ventre, que ela vai comer pó todos os dias da vida dela, Ele diz que vai colocar inimizade entre a descendência da serpente e a descendência da mulher, e que a descendência da mulher lhe ferirá a cabeça, enquanto ela ferirá o calcanhar. São as consequências daqueles que não fazem a vontade de Deus. E aí a gente pode pular para o texto do Evangelho de Marcos. Jesus Cristo está com os discípulos dele, e é interessante porque Jesus está fazendo o bem para as pessoas, está expulsando demônios, está curando, tanto que tem tanta gente ao redor de Jesus e dos seus discípulos, tanta gente para eles atenderem, que eles não conseguem tempo para comer, de tanta gente que tem. Só que aí estão ali os invejosos, vendo Jesus fazer o bem, os invejosos dizendo que Jesus está possuído pelo espírito mau, por Belzebu, e dizendo que Jesus está expulsando os demônios pelo próprio demônio. Veja que muitas vezes isso pode acontecer com a gente também, meus amados, se a gente não se cuida, né? Às vezes nós podemos nos deixar seduzir pelo espírito do ciúme ou da inveja. De manhã eu lembrava um ditado popular que diz assim, que quem tem o ciumento vê pelo em ovo, né? O invejoso também pode delirar nas suas invejas. Essas pessoas aqui vendo Jesus fazer o bem, começam a delirar, quer dizer, falta lógica, porque eles começam a não achar legal, porque Jesus está lá fazendo bem para todo mundo, está todo mundo ali, Jesus está famosinho, e eles começam a dizer que é pelo demônio, que ele está expulsando o demônio. Vê, falta lógica, mas eles dizem, é pelo demônio que ele expulsa o demônio, é porque ele está possuído por Belzebu. Belzebu, lá nessa época aqui, era o nome que eles davam para o espírito mau, né? para o demônio, para a imundície, né? Então era o demônio das moscas, da sujeira, era o Belzebu. E eles diziam que Jesus estava possuído por Belzebu. E aí Jesus vai conversar com eles e vai dizer, olha, Satanás não pode expulsar o próprio Satanás, né? Um reino dividido não subsiste. E aí eles falam para Jesus que a família de Jesus está ali perto esperando por ele, que quer conversar com ele. A parentela de Jesus, né? Tem uma outra tradução da Bíblia que diz a parentela. As palavras a gente sabe muito bem, né?
que o nosso vocabulário, ele vai aumentando sempre, né? Sempre vão surgindo palavras novas. Nessa época de Jesus, não existiam todas as palavras que existem hoje em dia, né? Não existia. Se alguém chegasse para Jesus aqui e falasse: Senhor Jesus, revesti a minha casa com porcelanato, Jesus ia saber o que é isso? Não, né? Ah, Senhor, o Senhor viu aquela cruz com luz de LED? Então, muitas coisas vão surgindo e palavras para determinar coisas vão aparecendo. Também não tinha palavras para determinar todos os graus de parentescos, né? Então, os parentes de Jesus, quando fala irmão, quando eu encontro com Jonas na rua, digo: daí Jonas, beleza irmão, como é que vai? Paz do Senhor irmão, paz do Senhor irmã, todo mundo vira meu irmão. Então, todos aqui eram irmãos de Jesus, os irmãos de Jesus são a parentela. Jesus está famosinho, é igual quando o nosso primo é eleito prefeito. A gente não via ele há 15 anos, mas ele foi eleito prefeito, eu vou lá pedir arruma uma vaguinha aí na secretaria, não tem? Então Jesus estava lá, atendendo as pessoas, e a parentela toda foi para falar com Jesus, para pedir também umas coisinhas para Jesus. Estava lá a parentela, só que eles não conseguiam chegar próximos de Jesus, por causa de tantas pessoas que tinha. E Jesus, ocupado ali, ele não conseguia comer, porque ele queria atender as pessoas. E daí vão pressioná-lo: Jesus, os teus parentes estão aí. E daí vem o contraponto com o texto da primeira leitura de Gênesis. Jesus diz: quem são minha mãe e meus irmãos? Veja, meus amados, que Jesus não está de forma alguma diminuindo o tamanho ou a importância de Maria, sua mãe, mas ele está dando uma interpretação. Quem são minha mãe e meus irmãos? Aí ele olha para aquelas pessoas que estão ao redor dele e diz: estes são minha mãe e meus irmãos, aqueles que fazem a vontade de Deus. Jesus olha para você. Jesus convidou você para estar aqui sentado ao redor dele. Você está como esses aqui, sentados ao redor de Jesus. Jesus olha para você e diz: estes são minha mãe e meus irmãos. Quer dizer, estes são minha família, estes são meus familiares, estes que procuram fazer a vontade de Deus. Aqui está quem é minha mãe, aqui está quem é meu irmão, aqui estão os da minha família, da família de Jesus. Vê de que grande graça você tem de ser considerado um membro da família de Jesus, um cristão. Tem o mesmo sobrenome de Jesus, Jesus Cristo. Você é cristão, faz parte da família de Jesus, porque você se esforça para fazer a vontade de Deus. Então você está na família de Jesus. Diferente de quem não está nem aí para a vontade de Deus, ou de quem o nega, ou de quem blasfema. Todo pecado será perdoado, menos quem blasfema contra o Espírito Santo. É quem diz, como disseram para Jesus: você está possuído pelo espírito mau. Porque você não está possuído pelo espírito mau, você é templo de Deus. Blasfemar contra o Espírito, dizer que quando uma pessoa que faz coisa boa, Jesus estava fazendo coisas boas, e às vezes pode acontecer com você. Às vezes você pode se esforçar para fazer o bem para alguém, e as pessoas dentro da tua casa mesmo te acusar, falar coisas a teu respeito, e você só quer fazer o bem. Jesus estava fazendo o bem, mas acusaram ele de ser possuído pelo demônio. Como podem dizer para você: nossa, né? Tivemos aí, por exemplo, celebrações. Vamos ter agora as celebrações dos Sagrados Corações. Quinta-feira temos quarta-feira temos missa à noite, quinta-feira temos adoração ao Santíssimo Sacramento, sexta-feira missa do Sagrado Coração de Jesus, sábado missa do Sagrado Coração de Maria, domingo Sagrados Corações. Podem dizer lá dentro da sua casa: vai para a missa de novo? Para quê? Precisa rezar tanto? E você só está fazendo bem. Podem te dizer até coisas, né? Carola, não sei o quê. E você só está fazendo bem. Blasfemar contra o Espírito Santo é um pecado que, diz a palavra, não tem perdão. Dizer que aquele que está possuído pelo bem está possuído pelo mal, não tem perdão. Aqui estão minhas mães, meus irmãos, meus parentes, todos aqueles que fazem a vontade de Deus. Meu irmão, minha irmã, quer fazer parte da família de Jesus? Quer ser considerado membro da família de Jesus? Continua te esforçando para fazer a vontade de Deus, e que a palavra de Deus nos ajude a ganhar a vida eterna. Amém.